Saudações rubro-negras Fla geniais. Nos últimos dias, o Flamengo voltou ao centro das polêmicas e o nome da vez é Bruno Henrique. PVC ironiza o clube, Leila Pereira dispara contra STJD, mas será que o Flamengo está errado? Ou estamos vendo mais uma narrativa de hipocrisia? Hoje eu vou te mostrar fatos, comparações e casos históricos que demonstram essa história de favorecimento. Então já chega deixando o like, se inscreva no canal e ative o sino da notificação, porque esse vídeo vai te deixar com sangue rubro-negro fervendo. Mas é isso aí, pessoal. Vou repetir de novo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação, fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado, Flamengo! A verdade é que o Flamengo virou alvo perfeito, né? Nos últimos dias, muita gente resolveu se manifestar contra o clube. E o caso Bruno Henrique virou munição para quem quer ver o Flamengo punido de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não importa se é certo ou errado, né? Entre essas manifestações, uma chamou a atenção, o jornalista PVC. E olha, pessoal, eu gostava muito do PVC, mas as últimas declarações dele têm sido tão infelizes que, assim, tão infeliz mesmo, assim, é decepcionante, tá? Ele comentou sobre a multa sugerida de 100 mil ao jogador, né? Ao Bruno Henrique. Mas o que ele fez? Ironizou. Ele simplesmente ironizou. Fez piada, disse que paga no débito, faz um Pix, né? E eu te pergunto, é esse o nível de debate que a gente espera de um jornalista experiente, consagrado, vamos dizer assim, como o PVC? Trabalhou em ESPN, trabalhou na Fox, trabalhou na Globo, né? No Sport TV, agora está no UOL, trabalha em vários veículos de comunicação. Esse, no caso, o nível de debate que a gente espera realmente de um jornalista tão importante? Porque uma opinião só tem valor quando é baseada em fatos, em comparações com outros casos, e não quando é pura provocação, né? Que foi o que aconteceu. E não foi só o PVC, não. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também decidiu entrar em campo, só que fora das quatro linhas, né? Ela criticou o andamento, né? O andamento e o adiamento, né? Do julgamento de Bruno Henrique e o uso do efeito suspensivo pelo Flamengo. Diz que o clube está sendo favorecido, no caso, o Flamengo, né? Mas quando a gente olha um pouquinho, né, para trás, para a história e o histórico do Palmeiras, o discurso dela cai por terra, né? E aqui vai a primeira verdade, né? O efeito suspensivo, pessoal, assim, para quem não tem muito conhecimento, mas eu acho que a maioria tem, mas para quem não tem, a gente vai explicar, para ficar mais coesa a nossa tese aqui. É um instrumento jurídico legal previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportivo. É um direito de todos os clubes, inclusive do Palmeiras. Pessoal, eu vou ser bem sincero aqui, tá? Não é porque o Bruno Henrique vai poder jogar aí a final da Libertadores, continuar jogando pelo Flamengo, né? Foi liberado para tudo isso daí, porque vai ser marcado, né? Um novo julgamento lá para frente. Então o Bruno Henrique está livre aí por alguns dias a mais, né? E isso torna muito favorecido o Flamengo nesse sentido, tá? Mas eu vou ser bem sincero, eu sou contra o efeito suspensivo. Eu acho que muita gente que está me ouvindo também é contra. Acho que se o jogador foi punido, tem que cumprir a punição a partir do momento em que ela é determinada. Simples assim, tá? Simples assim.
Mas se existe, né, essa brecha jurídica e todos os clubes usam, não é só o Flamengo, todos, sem exceção, usam, porque o Flamengo não pode usar também. A regra tem que valer para todo mundo. Ou acaba de vez com efeito suspensivo, ou permite para todos em igualdade. E é o que está acontecendo. O que não dá é o Flamengo ser sempre o alvo de crítica por fazer o mesmo que os outros fazem. E adivinha? Adivinha? O Palmeiras já usou esse recurso em casos muito mais graves. Muito mais graves. Vamos lembrar o caso do Dudu em 2015? Né? Para quem tem memória curta, o atacante foi condenado por agredir o árbitro Guilherme Sereta de Lima durante a final do Campeonato Paulista de 2015, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Uma infração gravíssima. A punição, 180 dias de suspensão. Mas o que o Palmeiras fez? Usou 2 efeitos suspensivos consecutivos e manteve o jogador em campo por 4 meses. E no fim, o STJD reduziu a pena para apenas 6 jogos. Ou seja, de 180 dias para 6 partidas. Agora eu te pergunto, Leila acha isso justo que o Dudu jogasse 4 meses após agredir um árbitro? Mas se revolta porque o Bruno Henrique, acusado de forçar um cartão, está atuando há 2 meses apenas com um recurso legal. É o que a gente chama de memória seletiva aqui no canal. É isso mesmo, memória, escuta bem, pessoal, memória seletiva. E não para por aí. Outro caso recente foi o Vitor Roque, jogador do próprio Palmeiras, foi denunciado por uma postagem homofóbica. A denúncia é de outubro, isso significa do mês passado, até hoje, tá? Mas de um mês depois, ele segue jogando normalmente. Mais de um mês depois, ele segue jogando normalmente, sem a data de julgamento marcado. Mas Leila não reclama disso, né? Ela não reclama. Isso aí, para ela, tá tudo certo. Eu não sei por que ela não foi lá reclamar com o STJD, que ainda não julgou ele. O Vitor Roque. Eu não sei. Entendeu? A indignação só aparece quando é o Flamengo. Então fica claro, o discurso dela não é por justiça, é por conveniência. Sim, é por conveniência. É uma tentativa de pressionar o STJD em um momento decisivo dos campeonatos, né? Do campeonato, porque ela não fala só do brasileiro. Quando ela fala isso, ela expõe também para a final, né, da Libertadores. Não que o STJD vai julgar, mas chega essa informação lá para a Conmebol também. Você acha que não chega? Essas reclamaçãozinhas dos presidentes? Os caras estão ligados em tudo, tanto a Conmebol quanto a CBF. Entendeu? Uma estratégia de impor sua própria narrativa. Essa é a verdade. Ela quer impor a narrativa dela, do Palmeiras. Entendeu? Dela e do Palmeiras, que é lógico, ela quer beneficiar sempre o Palmeiras. Ela é presidente do Palmeiras. Porque o campeonato está aberto, sabia? Para quem achava que o Flamengo estava morto, que muita gente já tinha colocado 70% depois da que o Palmeiras abriu 3 pontos. 70% do que o Palmeiras. Não, o Palmeiras tem 70% de ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas não, meus amigos. E eu sempre falei aqui no canal, vou deixar esse vídeo aqui, ó, para vocês verem. Eu falei que o campeonato não tinha acabado. Tá? O Flamengo voltou a empatar em pontos e o medo de perder fala mais alto. Certo? Leila sabe que se o Palmeiras não conquistar os títulos que prometeu, mesmo com o maior investimento do futebol brasileiro, porque ela investiu esse ano muito mais que o Flamengo em contratações, vai precisar de uma desculpa. E aí? O roteiro já está pronto. Perdemos por causa do STJD
por causa do Flamengo, por causa do efeito suspensivo do Bruno Henrique. Essa é a narrativa que eles já estão preparando. Mas a verdade é que o Flamengo apenas exerceu um direito legal. O mesmo que o Palmeiras usou tantas vezes. E quanto ao PVC, fica o recado: opinião sem base, sem comparação e com ironia é jornalismo, não. É torcida disfarçada de analista. Por isso, torcedor, é fundamental a gente discutir esses assuntos com clareza, com informação e com base em fatos, não em narrativas. Aqui no canal, essa é a missão, né? Explicar o que é mídia distorcida, trazer os bastidores e deixar você pronto para debater com argumento e consciência. Então já deixa o like aí, meu querido. Comenta aqui embaixo, tá? O que você acha do caso Bruno Henrique e dessa postura da Leila e do PVC. Porque enquanto uns falam com ironia, a gente fala com verdade. E a verdade é simples. Hipocrisia tem nome e endereço. E o Flamengo segue firme na bola, né? No direito e na paixão da nação rubro-negra. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo. Créditos Mundo na bola, pessoal. É isso daí, tá? E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagelhão, acione o sino da notificação, fique sabendo de tudo. Do mais querido, do mais amado, do mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!